Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carmen Manhães e, no momento, estamos estudando o conteúdo de medidas de tendência central. Baseado em tudo que já vimos na disciplina até o momento, você já sabe que as medidas de tendência central são medidas utilizadas em estatística para representar um conjunto de dados pesquisados por valores que tendem a se concentrar. E precisamos saber qual é essa tendência central desses valores, qual a medida central que esses valores representam. Então, a medida de tendência central é um valor que representa uma entrada típica ou central em um conjunto de dados. E esse conjunto de dados pode ser de qualquer tipo, pode ser representado por altura de plantas, pode ser representado por número de plantas, por número de folhas, pode ser representado por quantidade de frutos, pode ser qualquer conjunto de dados que você precise analisar e precise encontrar a medida central desse conjunto de dados. Resumindo, essa medida de tendência central é um valor único que representa o que há de comum ou mais típico dentro de um determinado conjunto de dados. E a essa altura você já sabe que as principais medidas de tendência central são a média aritmética, a moda e a mediana. Na aula passada, nós estudamos sobre a mediana. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a moda, que é uma outra medida de tendência central, também bastante utilizada na área agrícola. O que é a moda e como que eu faço para encontrá-la? A moda é aquele valor do meu conjunto de dados que mais vai ser encontrado, que mais vai se repetir. Assim como na moda das roupas, dos sapatos, dos celulares, por exemplo, qual a roupa que está na moda é aquela que mais se repete pelas pessoas, o sapato da moda é aquele que mais se repete pelas pessoas, o celular da moda é aquele que mais se repete pelas pessoas. A moda de um conjunto de dados também é aquele valor que mais se repete. Então, para encontrar a moda de um conjunto de dados, eu preciso analisar qual é o número, qual é o valor que mais se repete no meu conjunto de dados. Aquele valor que mais se repetir vai ser o valor representando a moda. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de dados em que n é igual a 9, ou seja, eu tenho 9 números nesse conjunto de dados, e eu vou analisar qual a moda desse conjunto de dados. Então, meu conjunto de dados é representado pelo número 2, 3, 6, 4, 2, 7, 4, 2 e 9. Então, a moda do meu conjunto de dados vai ser aquele valor que mais se repete aqui dentro do conjunto de dados. Temos aqui o número 2 repetindo-se 3 vezes no meu conjunto de dados, o número 4 se repete 2 vezes e os outros valores aparecem apenas uma vez. Então, o valor que mais se repete no meu conjunto de dados é o número 2. Então, nesse conjunto de dados aqui, a moda é igual a 2. Pode acontecer de termos conjunto de dados em que aparece mais de um número como moda, ou seja, mais de um número aparece em destaque, sendo representado várias vezes. Como, por exemplo, aqui nesse conjunto de dados, em que n é igual a 10, eu tenho aqui 10 números, sendo que o número 2 aparece 3 vezes e o número 4 também aparece 3 vezes. Então, nesse caso, eu tenho um conjunto de dados representado por duas modas. Eu tenho duas modas dentro de um mesmo conjunto de dados. Então, nesse caso aqui, a moda é o número 2 e o número 4. Quando temos duas modas no conjunto de dados, nós falamos que esse conjunto de dados é bimodal, porque é representado por duas modas, neste caso, número 2 e número 4. Existe também a possibilidade de não termos moda no nosso conjunto de dados, o que não vai acontecer para as outras medidas de tendência central, como média e mediana, por exemplo. Sempre teremos uma média e uma mediana, mas existe a possibilidade de não termos moda, como nesse exemplo aqui. Temos um conjunto de dados representado pelos números 2, 3, 6, 4, 7 e 9. Neste caso, todos os números aparecem uma única vez. Então, nenhum deles aparece a mais do que o outro. Todos aparecem uma única vez. Então, esse conjunto de dados, ele não possui moda. Neste caso, nós dizemos que o conjunto de dados é amodal. Vamos agora estudar a moda de uma forma um pouquinho diferente, sem utilizar números. Vamos analisar um conjunto de dados de frutas para calcular a moda desse conjunto de dados. Vamos lá? Vamos praticar? Agora, pessoal, vamos para um exemplo prático de como calcular a moda.
Temos aqui as frutas, bananas, maçãs, ameixa e laranja. Como que eu faço para calcular a moda dessas frutas? Nós já vimos que a moda é aquele valor que mais se repete. Então, a moda aqui desse conjunto de frutas, que é um conjunto de dados representado pelas frutas bananas, maçã, ameixa e laranja. Banana com 3 bananas, então representado 3 vezes, maçã 2 vezes, ameixa 2 vezes e laranja 2 vezes. Então, nós temos aqui a fruta que mais se repete é a banana, porque ela tem 3 vezes. E a maçã, a ameixa e a laranja apenas 2 vezes. Então, a moda desse conjunto de dados de frutas é representado pela banana, porque é a fruta que mais se repete. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula!